Então, iniciando, gostaria de me apresentar. Eu sou o Leonardo, sou implementador técnico na Cartado, faço parte de implementação da ferramenta. Estou aqui com duas feras do BI, a Júlia, trabalha especialista em BI da Cartado. Quer comentar alguma coisinha? Boa tarde, gente. Eu sou a Júlia. Estou cursando Engenharia de Controle e Automação lá em Santa Catarina. E hoje eu faço parte do time de inteligência ali na Cartado. Legal. E com a gente também está o Jair, da Via Paulista. É também engenheiro, já formado. Já trabalha há algum tempo no ramo, né, Jair? Gostaria de se apresentar rapidinho? Boa tarde, pessoal. Sou o Jair, trabalho na Via Paulista, né, uma empresa do Grupo Artex. Obrigado, Léo, pelo convite. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Show de bola. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Power BI. Só para eu saber, quantas pessoas aqui conhecem o Power BI? Já ouviram falar? Basicamente todo mundo. Show de bola. Bem, Power BI, como vocês já conhecem, é uma plataforma de inteligência de negócios, né? É uma plataforma que permite a gente criar dashboards interativas para converter os dados em informação o mais rápido possível, certo? Então, dando um break aí, queria primeiro apresentar a Cartado. Cartado é uma empresa que fornece um software de gerenciamento, né, de gestão de ocorrências de campo. Então, apontamentos de campo que as salas técnicas precisam gerir, né? A gente faz essa interface entre campo e escritório. E a nossa reunião, né, nosso workshop vai ser dividido em 3 momentos. O primeiro vai ser uma mensagem introdutória, né, para introduzir ali a parte da entrevista com o Jair, né, sobre o Power BI que ele montou na Via Paulista. E no final a gente vai mostrar os primeiros passos, né, como montar o Power BI. Então, nosso objetivo com essa reunião é ajudar na carreira de vocês, acrescentar na carreira de vocês, né, um pouco dessa nova era que a gente está vivendo, que é a era da 4.0, né, a internet das coisas, certo? Então vamos lá. Começando aqui uma mensagem introdutória. Peguei aqui um ranking da revista Fortune, né, das empresas mais admiradas do mundo, entre as quais a líder é a Apple, a segunda é a Amazon, a terceira a Microsoft e a quarta o Google. Queria perguntar para vocês, o que essas empresas têm em comum? Um palpite? Podem chutar, pessoal. Gestão de dados? Perfeito. Perfeito. Só que a internet conecta os dados, mas não é somente isso, né? Acaba tendo algumas questões de melhoria da parte de geografia, mas a internet ela conecta os dados, né? E só os dados sozinhos eles não têm valor. De nada adianta os dados sem um objetivo em mente, algo para aplicar esses dados, sem um conhecimento, um know-how, né, de como fazer essa relação entre os dados e as informações, e sem um relacionamento, porque o ser humano é um bicho sociável, né? A gente vive em sociedade e, bem, ninguém faz nada sozinho, certo? Então, diferença entre dado e informação, né? O dado ele só se torna informação a partir da análise desse dado. A gente tem que gerir os dados para gerar as informações, e só se faz isso com conhecimento, certo? Então, os dados brutos, eles não trazem o benefício total, certo? De nada adianta os dados sem o conhecimento. E gostaria de trazer uma frase do Thomas Shore, economista norte-americano, que ele traz que o mais escasso dos recursos é o conhecimento, certo? Que ele só se forma quando a gente gera os dados, gera informações, e aí sim extrai os conhecimentos, certo? E se o conhecimento é o mais escasso dos recursos, pela lei capitalista, o mais escasso é o mais valioso, certo?
Mas enquanto isso, na obra, né, a Andrea, que é a engenheira da obra, está gastando mais de 80 horas por mês para digitalizar as informações de campo, né? O pessoal está levantando qualquer tipo de informação, os dados de campo, com papel, tendo que digitalizar, fazendo um processo muito moroso, né? Tem várias etapas a serem concluídas, as etapas são morosas. Então, essa gestão eficiente, né, tu diminuir os processos, é que traz a vantagem de mercado que uma empresa necessita. Certo? Então, o que essas empresas têm em comum? Elas geram os dados de forma eficiente, com certeza, mas não só. Ela identifica e supre a necessidade do cliente, que é muito importante, né? E melhora a qualidade de vida, tanto do pessoal que trabalha lá, né, que são as melhores empresas do mundo para se trabalhar, quanto dos usuários, certo? Num universo fictício, onde nosso foco como trabalhador suprir a necessidade do nosso cliente, o papel do líder nesse universo fictício é servir e diminuir os obstáculos, né, dos seus membros. Essa frase é do Monge Executivo, um livro que foi indicado para mim, eu li recentemente, fez uma grande diferença na minha vida. Gostaria de indicá-los para vocês, quem já leu sabe, né, do poder desse livro. E, legal, a gente passou aqui a primeira etapa, né? Que só passando, né, sobre os problemas das obras, que a gente poderia diminuir, né, pensando como líder de alguma equipe, ou membro de alguma equipe, certo? A gente tem que diminuir os obstáculos, evitar atrasos de obra, evitar perda de material, tudo isso se faz com uma gestão eficiente, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o case da Via Paulista, meu amigo Jair. Bem, Jair, primeira pergunta, já que eu indiquei um livro, eu gostaria que você indicasse um livro também, falasse um pouquinho. Ô, Léo, eu indico um livro, tem um israelense que chama Yuval Harari, não sei se vocês conhecem. Ele escreveu um livro que chama Homo Deus, uma breve história do amanhã. Esse livro é interessantíssimo porque ele vai muito de encontro no que a gente está falando, né? Ele relaciona como vai ser o futuro da humanidade. E a gente não consegue falar do futuro sem falar nessa potencial gestão de dados, né? Hoje a gente respira dados. Então, fica a dica aí, pessoal, vale muito a pena esse livro, é bastante interessante. Perfeito. Eu até já citei a indicação do Jair nos nossos treinamentos, né, da apresentação, eu já comprei o livro, agora estava para ler. Legal. Jair, eu queria que tu se apresentasse, falasse quem é o Jair no mercado da pavimentação. Bom, eu sou engenheiro civil, me formei no final de 2013, já trabalhei como empreiteiro, já como fiscal e hoje eu estou no ramo da engenharia de concessão, né, concessão rodoviária. Trabalho na Via Paulista, faço estágio desde 2008, mais ou menos 13 anos que eu estou no mercado aí de engenharia de pavimentação. Legal. Eu queria que tu contasse aqui para o pessoal uma tarefa que foi amplamente auxiliada por meio do Power BI. Ô, Léo, acho que é muito injusto, né, a gente falar de uma ferramenta só, já que o Power BI é essa ferramenta colaborativa, essa ferramenta que integra, né, os setores. Então, se eu falar uma só, cara, eu estaria sendo muito injusto. Na verdade, o que a gente vai apresentar para vocês hoje é um portal, é um horizonte, né, de possibilidades. Hoje a gente tem todos os nossos serviços da conserva de rotina integrados ali. Então, mais para frente vocês vão conseguir enxergar bem o que eu estou falando. Vou sentir um gostinho, né, do poder do Power BI. Legal? E bem, queria que tu comentasse também um pouco dos desafios que tu enfrentou durante a implementação dessa ferramenta. Muitos, né? Até tem o pessoal, a Bianca, que trabalha com a gente. A gente sabe bem que eu estou falando. Cara, é o seguinte, toda vez que a gente fala em tecnologia, a gente fala em coisa nova.
E toda vez que a gente fala em coisa nova, a gente fala em mudanças de processos, né, mudanças de rotina, e as pessoas são muito reticentes quando a gente fala em relação a isso. É muito difícil implantar o sistema dentro de qualquer lugar, justamente por essa questão. É por isso que vem o apoio da nossa gestão, da nossa gerência, né? Se não fossem eles apoiar a gente diariamente, assim, vai dar certo, o Vinícius Pino, lá, nosso gerente, e a parte da diretoria também, sempre nos apoiou muito, nos apoia. Então eu acho que é isso, cara, eu acho que é mais essa questão do pessoal mesmo, sabe? Quando as pessoas não conseguem enxergar o benefício para elas, a gente não consegue ganhar. E a partir do momento que elas começam a enxergar esse benefício, o negócio começa a rodar. Perfeito, né? É a questão de ter um objetivo em mente quando a gente começa com uma tarefa dessa, né? Até um dos 7 princípios das pessoas altamente eficazes, é um outro livro legal. Enfim, cara, quanto isso influenciou na tua vida, esse auxílio do BI? Bastante, Léo. Quando o pessoal que trabalha com dados sabe, né? A gente vai trabalhar com dados, a gente tem que ter essa visão de médio e longo prazo. A gente não consegue colher os resultados rápido. Primeiro a gente planta, aguarda um tempo, depois a gente colhe. E o mundo às vezes não tem essa paciência. Então, assim, o que influenciou na minha vida? Quando a gente fala nessa gestão, tem alguns adjetivos aí que a gente não pode deixar de fora e nada disso seria possível. Por exemplo, a gente tem que padronizar, tem que sistematizar os processos e principalmente tem que ser organizado, né? Então, o que influenciou na minha vida? Toda vez que a gente começa um projeto novo, a gente pensa sempre nesse norte, né? Vamos padronizar, vamos sistematizar e temos que ser organizado. Sem isso, não rola, né? Não vai. Perfeito. A organização é a alma do negócio. Legal. E quais foram as mudanças que você obteve com a utilização dessa ferramenta? No próprio setor, na própria engenharia ali, a gente precisou fazer algumas mudanças, principalmente nesse sentido, né? Não que era desorganizado, mas tinha muito processo solto, muita ponta solta, muito dado perdido, papel voando para cá, papel voando para lá, o pessoal sabe bem como que é isso. E a partir do momento que a gente implementou essas mudanças, a gente começou a otimizar tempo, pessoal. Hoje a gente conversa de uma forma um pouco diferente, não é mais em burocracias, né? A gente fala muito mais nas questões técnicas. Então a gente ganhou muito tempo nisso. As principais mudanças, com certeza, foi a organização, padronização e sistematização. Foram essas. Show. E eu queria que tu comentasse se houve também a melhora no relacionamento entre os membros da equipe. Teve bastante. Não vou falar que é 100%, mas digamos que teve uma melhoria muito, muito grande. Antes a gente tinha um processo, não era tão bem definido, mas ia para o gestor, passava para o engenheiro, que passava para outro, para chegar na ponta, né? E quando tinha esse processo, era muito dado perdido assim, no meio do caminho, muita coisa distorcida. Quando a gente colocou o portal, colocou o painel, a forma ela vai de uma maneira muito mais direta, muito mais simples, muito mais rápida, né? Então a gente ganha velocidade, otimiza o processo e melhora, né? Melhorou sim bastante. Legal. A organização também traz a diminuição dos conflitos, né? Foi tudo mapeado. Perfeito. E que mensagem você gostaria de passar para o pessoal? Cara, isso aí é a coisa, eu acho que é o mais interessante, porque quando a gente começa um projeto, a gente tem um norte, tem o ponto final, mas quando a gente realmente vê as pessoas utilizando aquilo, fazendo parte da rotina delas, fazendo parte da vida delas, isso é gratificante pra gente. E eu fico com uma frase que o pessoal tem me falado ultimamente, né? Meu gerente me falou, ele falou que ele não se imagina mais viver sem isso. E não imaginava como ele vivia antes disso, né? Então, quando a gente escuta esse tipo de coisa, eu acho que, cara, vale muito a pena, né? Eu acho que é essa a mensagem. A mensagem vale a pena.
acreditar no poder dos dados. Perfeito. Show de bola. Isso valeu a pena? Bom, acabei de falar, né? Vale muito a pena. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora do nosso trabalho. Posso? Pode ir. Com licença. Bom, pessoal, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a tela inicial. É uma pena que eu não consigo fazer de forma interativa, mas os botões eles são todos interativos, né? A gente precisou colocar no PowerPoint aqui, mas vamos lá. É o seguinte. Esses aqui são os botões que a gente tem. Dentro de cada botão tem uma série de departamentos, uma série de serviços, muitas coisas que mais para frente eu vou mostrar para vocês, mas eles são ordenados em prioridade, né? Então a gente tem todos os serviços aqui da conserva de rotina, serviços Artesp, Cacor, GESIAS, que é um departamento do meio ambiente, e a parte interna que a gente fez. Aqui são alguns aplicativos que a gente criou, e aqui é uma gestão de portfólio que a gente tem também. Rodando um pouquinho mais, isso aqui é uma volumetria de dados que a gente fez. Isso aqui a gente computa só questões da própria Artesp. A gente tem todos os dados volumétricos, tem o passado, tem o presente e a gente pode, inclusive, estimar o futuro, né? Tá vendo? Ano de 2020, 21, 22, o quanto cresceu, quanto que diminuiu. São vários departamentos na própria Artesp que a gente tem. Quem conhece aí tem o DIN, DOP, diurna, noturna. Aqui tem algumas estatísticas também que a gente pode abranger. Só voltando um pouquinho, esse painel ele está dentro do Artesp. E também tem uma infinidade de comandos aqui, de coisas para a gente fazer essa gestão. Fazendo um drop-down, se a gente clicar nesse aqui, ó, lista de vencimentos, esse aqui é o que o pessoal mais usa, confesso para vocês. Opa, pra cá. Isso. Esse é o que o pessoal mais usa. O que isso faz? Aqui a gente tem a lista de apontamentos diários, né? Aqui o pessoal entra e sabe o que tem a vencer dentro de 24 horas, 2 a 3 dias, 4 a 7. Isso aqui é uma tabela de todos os serviços que a gente tem que executar. Então a gente executa muita demanda, muita coisa. Se não fosse organizado, dificilmente a gente conseguiria atender. Isso aqui é uma volumetria, mais uma volumetria por mês. Lá na nossa empresa a gente a extensão é muito grande, né? Somos divididos em 4 lotes. E essa é a volumetria, e esse aqui é o nível de atendimento nosso. Se você parar para pensar, isso aqui, ó, todo 100%. A gente não perde prazo lá dentro. Nem na Artesp, nem em Cacor, nem demanda interna, a gente não perde prazo. Rolando um pouquinho mais, esse também é outro índice de CSP que a gente tem, nível de atendimento, só que um pouco mais detalhado. Caso a gente perca algum prazo, precisa fazer alguma justificativa, a gente consegue ir no detalhe aqui. A gente consegue fazer detalhadamente, saber exatamente para, às vezes, dar alguma justificativa ou não. Esse aqui já é um outro projeto que a gente tem, mostrando alguns exemplos. Isso aqui é especificamente para pavimento. Tudo aquilo que a agência nos aponta em relação a pavimento. Então, só para dar um exemplo, isso aqui é um gráfico de média móvel que a gente fez. A gente tem médias móveis a 15 dias, a 7 e a 2 dias. Isso aqui serve para a gente planejar nossas equipes, né? Se você pegar, ó, em janeiro de 2022, a gente teve um avanço aqui gigantesco. A gente chegou a fazer 27 não conformidades de pavimento numa média móvel de 15 dias, né? Num período grande aí, isso é uma demanda muito grande. E isso aqui a gente tem meio que um calendário onde a gente pode trazer para frente e para trás, e nesses quadrinhos aqui a gente consegue saber exatamente se dentro das nossas médias móveis, com o nosso número de equipes, a gente consegue atender. Se sim, se não, se precisa contratar emergencial.
Esse aqui é voltado um pouco mais para elementos de drenagem. A gente consegue focar um pouco mais no histórico detalhado, tudo aquilo que a gente já fez de serviço, 92 km. E aqui a gente consegue fazer um planejamento de consumo, né, de concreto, aquilo que tem a executar. Isso aqui é um gráficozinho de rosca, para saber quanto que cada lote fez. E aqui um histórico também. Entrando um pouco mais nos projetos, a gente tem os projetos aqui, eles são divididos em pavimento, faixa de domínio AE, seleção vertical, horizontal, drenagem e elemento de segurança. Vou mostrar para vocês um pouco mais da faixa de domínio, que é um projeto nosso de roçada que a gente fez. Isso aqui são os gráficos divididos em 4 lotes. Como que a gente está na atualização. Isso aqui é a ordem de serviço de roçada que a gente manda para o pessoal. O vermelhinho é quando a gente teria que estar em cada lote, e o verdinho é quanto que a gente está. Então, né, a gente analisar aí, a gente tem algumas questões a ser analisadas. O porquê que está atrasado, o porquê que não está. Isso aqui é o mesmo gráfico, só que dividido por rodovia, 255 e tal, várias rodovias. Tem muitos aqui em branco porque o pessoal não emitiu ordem de serviço para elas. E isso aqui é o mais detalhado, se a gente clicar em cada ponto daquele, é o mais detalhado, é um rete gráfico, né? São rete gráficos. Isso aqui é interessante porque o pessoal executando lá no campo, eles vão baixando os apontamentos, vão fazendo, isso aqui já vai sendo colorido. Então, ó, esses apontamentos aqui, ó, por exemplo, KM 301 da 330 foi feito no dia 27. Isso aqui a gente tem em tempo real, né? A diretoria adora isso, para ver onde está o pessoal, se tem manual, se não tem. E aqui, entrando um pouco mais, a gente montou no próprio Power BI uma apresentação de fechamento mensal. Então isso aqui também, isso aqui é dinâmico e automático, né? A gente não precisa mexer em nada. A gente puxa os dados do próprio banco e vai rodando. Então aqui a gente tem os meses, que a gente pode selecionar quando já foi. Eu vou passar mais rápido aqui, mas vocês vão ter noção, pessoal. Seguinte, isso aqui é a volumetria de dados que a gente tem nos 5 principais serviços durante o mês. Isso aqui é o quanto que a gente fez, uma média mensal no ano de 2021 comparado com o ano de 2022, ou seja, teve um acréscimo aí de 75% em relação ao tipo de serviço. A totalidade que a gente já fez no mês, a quantidade que a gente já fez fora do prazo. Isso aí dividido DIN, DOP e DOP noturno. Aqui a gente tem DIN meio ambiente, CACOR, que é um sistema interno nosso, a gente demanda internamente também os nossos encarregados, inspetores de campo. E esses aqui também são outros tipos de apontamentos que a gente abre, relacionados a alguns tipos de serviço um pouco mais específicos, mas isso tudo interno. E aqui é uma divisão entre Artesp e interno, que a gente tem Artesp interno, e um termômetro de volumetria. Ou seja, a gente faz mais ou menos aí, ó, 67, 68% dos nossos serviços internamente, para mitigar os problemas, né? A gente não espera a agência abrir apontamentos para a gente, tal, a gente já corre um pouco atrás para fazer. E esses daqui são os apontamentos da agência. Isso aqui é no mês. E esse aqui é um histórico que a gente tem. Esse aqui é um histórico que a gente tem. Tá vendo? Todos eles, DIN, DOP, CACOR interno, tudo que a gente já fez ao longo do tempo. A gente tem um histórico aí de mais ou menos 3, 4 anos de dados, né, no nosso banco. E tudo isso ajuda a gente, tanto a gente contratar melhores serviços, quanto a gente programar melhor as equipes, ajustar, né, onde o pessoal está, onde a gente não está. E isso aqui é o nosso portal aberto, todos os nossos serviços, né? A gente tem operacional, regulatório, orçamento, CAPEX e OPEX, todos os nossos projetos. Dentro de cada quadradinho desse também tem um horizonte aí de departamentos. Contratos, tem um mapa de contratos, tem estatísticas das empresas, a gente controla, a gente tem um processo de reuniões com as empresas que chama ROS, a gente controla todas as notas das empresas,
Segurança, que é muito importante para a empresa também. E o controle de estoque. A gente tem uma fábrica de placas, tudo, a gente controla bastante coisa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então é isso, pessoal. Tem mais um mapinha aqui. Tem um monte de coisa, tem bastante coisa. E agora, lógico, a gente vai fazer vai montar uma ferramenta ao vivo para vocês. Quem vai coordenar isso para a gente é a Júlia. Boa tarde, Júlia. Boa tarde. Se quiser seguir. Então, gente, agora chegou a hora de a gente desmistificar o Power BI. Como não temos muito tempo aqui hoje, a intenção é dar uma visão geral da ferramenta e criarmos alguns indicadores juntos. Sair mesmo do zero, dar os primeiros passos com o Power BI. Aqui também um ponto importante é que a base de dados que a gente vai estar utilizando foi feita de uma forma aleatória, então se tiver alguma informação, o dado parecer estranho por conta disso. Como o Léo falou, o Power BI é uma ferramenta da Microsoft, gratuita e de fácil acesso. Bom, então pode instalar o Power BI na máquina de vocês. Essa é a tela que vai aparecer, a interface principal. Então, partindo agora para a importação dos dados, que é a base para o desenvolvimento de qualquer dashboard. Então, primeiro a gente vai ali em obter dados. Clicando ali vai aparecer essa tela com a lista de todas as fontes de dados que o Power BI aceita para importação. Hoje a gente vai estar trabalhando com um arquivo em Excel. Então, clicando ali em pasta de trabalho do Excel, vai aparecer essa nova tela para a gente selecionar o arquivo que a gente quer importar com a nossa base de dados. Então, ali agora aparece a nossa fonte de dados que a gente importou e para a gente selecionar a aba que a gente quer importar. No nosso caso, só tem uma, que é a planilha 1. Selecionando, então, aparece todas as colunas, todas as informações que tem nessa planilha. E basta a gente apertar ali em começar, que os nossos dados são importados. Com os dados agora importados dentro do Power BI, a gente pode visualizá-los ali nos campos, no lado direito da tela. Então, clicando ali, a gente tem todos os dados disponíveis para criar os nossos gráficos, os nossos indicadores. Cada linha corresponde a uma coluna da tabela. Para facilitar, a gente já importou outras duas que vão ser necessárias para criar os nossos indicadores, que é contratos e metas. Bom, agora mostrando a aba de planilhas, ali no canto esquerdo é o segundo ícone. Então, clicando ali, aparece todas as linhas, todas as colunas que a gente tem na planilha que a gente importou, de apontamentos. Então, foi dessa forma que os dados foram importados para dentro do Power BI. Bom, essa é a aba de relacionamentos, é o terceiro ícone. Esse é um recurso muito interessante do Power BI. É nessa aba que é possível relacionar duas planilhas através de uma coluna em comum entre elas. A gente não vai se aprofundar muito hoje, mas eu queria mostrar um exemplo de como a gente utilizou esse recurso na nossa tela de hoje. Muitas empresas, né, do ramo de conserva, construção civil, utilizam o método de preço unitário. Então, nessa planilha de contratos, a gente tem três colunas muito importantes, que é valor unitário, valor total e classe. Classe seria o tipo de serviço realizado. Agora, nessa planilha de apontamentos, a gente tem o volume realizado por apontamento. E a gente tem a classe também, o tipo de serviço. Então, a informação final que a gente precisa é o valor gasto por cada apontamento. Então, a conta seria o volume da planilha de apontamentos vezes o valor unitário. Então, através da aba de relacionamentos, a gente relacionou essas duas colunas pela coluna de classe, que é igual nas duas, e fizemos esse cálculo simples de multiplicação entre as duas colunas. E a gente chegou nessa nova coluna, que é preço para medição, que é o volume vezes o valor unitário. Bom, agora partindo para as visualizações, ali é apresentado todos os gráficos, indicadores, tabelas, que são disponíveis para a gente utilizar no nosso dashboard. É possível a gente exportar outros visuais, mas esses são os mais utilizados, os principais que a gente utiliza no nosso dia a dia. Bom, essa é a tela que a gente criou hoje, com a intenção de replicar juntos
Então, a gente vai criar toda essa tela novamente. Vou explicar mais ou menos quais são as informações que a gente está visualizando nessa tela. Então, primeiro a gente tem os filtros. Eu vou falar mais sobre eles adiante. Ao lado a gente tem os cards, que eles são segmentados por status. Então, por exemplo, a gente tem 2026 apontamentos realizados totais, 4 apontamentos pendentes e 54 apontamentos programados. Embaixo, então, a gente tem um gráfico de mapa, que mostra a geolocalização dos apontamentos. E ele está segmentado por classe, então a gente consegue ver qual a região, qual serviço está sendo mais executado. Ao lado, a gente tem o perfil dos apontamentos. Ali a gente tem um gráfico de pizza e é a quantidade de serviço por classe, né? Qual classe, qual tipo de serviço está sendo mais executado. Abaixo a gente tem a nossa tabela, que está relacionando a classe, comprimento, área e volume. E aqui a gente tem o valor realizado total, que foi o que a gente utilizou, a coluna que a gente criou anteriormente, preço de medição. Essa aqui é uma tela simples, né? Como a gente tem pouco tempo, é essa que a gente vai recriar. Mas com um pouco mais de tempo, todos aqui são... É possível a gente construir um BI da mesma proporção do que o Jair mostrou anteriormente. Lembrando que esses aqui são apenas alguns exemplos, com os dados certos, vocês podem criar os indicadores que mais fazem sentido para a realidade de cada um. Então, indo para a segunda tela que a gente criou, que é a de metas, de volume por classe. Então, a gente segmentou por classe. A coluna em azul escuro é a nossa meta, e a azul claro é o volume realizado até agora. Então, aqui é um complemento de metas. Escavação mecânica está em branco, porque é o que a gente vai criar também juntos hoje. Bom, aqui mostrando a funcionalidade dos filtros, que eu acredito que é a parte mais importante, mais interessante do Power BI. Então, ele tem os filtros, a gente consegue filtrar por data e classe, que a gente colocou dessa vez. Então, clicando, toda a tela do Power BI é filtrada. Então, para fazer um relatório, para tirar algum tipo de insight, é muito fácil, muito simples, muito rápido de a gente conseguir. Outra possibilidade é a gente filtrar a tela, nosso dashboard, pelo próprio gráfico, como mostra ali no vídeo. Então, aí mostra como o Power BI é interativo e bem dinâmico. Então, agora a gente vai para a parte de criação dos indicadores. Bom, primeiro criando então um gráfico de mapa. Indo ali em visualizações, a gente seleciona o visual que a gente quer, que é o de mapa. Ele já vai automaticamente ali para a nossa tela. Os campos que esse gráfico recebe a localização, legenda, latitude e longitude. Então, a gente vai ali nos dados disponíveis. Pegamos a latitude e a longitude e arrastamos para o respectivo campo. Então, para fazer esse gráfico, a gente precisa ter essas informações de latitude e longitude. E assim fácil, a gente já tem a localização dos apontamentos. Porém, podemos deixar esse gráfico um pouco mais interessante, talvez segmentar por classe, como foi o exemplo que a gente trouxe. Então, em legenda, a gente traz a classe. E pronto, em 1 minuto a gente criou o gráfico de mapa. Passando agora para o famoso gráfico de pizza, a gente também vai em visualizações, achamos o visual que a gente quer, que é o gráfico de pizza. Esse gráfico ele recebe os campos de legenda, valores, detalhes, dicas de ferramenta. Dicas de ferramenta a gente não vai se aprofundar hoje. Então, o que a gente quer é um gráfico que mostra a quantidade de apontamentos por classe, qual tipo de serviço está sendo mais executado. Então, basta arrastar o valor de classe para o campo de detalhe. E como a gente quer a quantidade por classe, a gente vai arrastar esse mesmo campo para valores. E automaticamente ele já traz como contagem, que é a quantidade mesmo. E pronto. Bom, indo para aquele indicador, que é o de acompanhamento do faturamento. Então, achamos esse visual ali na parte de visualizações. Ele recebe os campos de valor mínimo e valor máximo. Recebe alguns outros campos também, mas hoje utilizaremos apenas os 3 primeiros. Então, para valor máximo, o que a gente quer vai ser a soma daquela coluna de valor total que eu apresentei na planilha de contratos.
Então basta a gente arrastar o dado que a gente quer. Por padrão ele veio como contagem, então a gente tem que trocar para soma. Essas são todas as funções que o formato de número a gente pode escolher para formato de número. Então o valor máximo já está ali no gráfico. Agora, para o valor atual, a gente vai pegar aquela coluna que a gente criou, de preço de medição, e botar ali. Automaticamente ele já entendeu que era a soma. Então, mais um gráfico pronto. De uma forma bem eficiente, bem rápida. Indo agora para a tabela, que é outro visual muito utilizado e acredito ser o mais fácil de a gente fazer. Então, basta a gente selecionar o visual, tabela. Esse visual ele recebe apenas um campo, que é o de colunas. Então, basta a gente arrastar para colunas os dados que a gente quer relacionar. No nosso caso, a gente vai relacionar a classe com comprimento, área e volume. Mas aqui as possibilidades são infinitas, a gente pode relacionar os dados que a gente quiser. Podemos perceber outra coisa interessante, que automaticamente ele já coloca o total ali por coluna. Pronto. Também mais uma tabela pronta. Agora os cards, que são aqueles de status. Então, clicando ali novamente em cartão, já vai para a nossa tela. Ele também só recebe um campo, que é o dado que a gente quer. Então, no nosso caso, a gente vai pegar o status, a gente quer fazer o acompanhamento de como que está os apontamentos. Então, por padrão, ele veio como primeiro. Temos que colocar como contagem, essas são as funções de texto, para o formato de texto. Agora a gente vai ver uma nova funcionalidade, que é a aba de filtros. Por exemplo, a gente quer apenas a quantidade de apontamentos que foram executados. Então, ali a gente vai arrastar o nosso campo de status e selecionar o desejado, que no nosso caso é o executado. E pronto, ali no nosso card a gente já tem a quantidade de apontamentos executados. Agora, para criar o gráfico de barras, semelhante aos outros que já estão ali, a gente vai em visualizações, vamos escolher o visual de colunas clusterizado, ajustando ali o formato. Ele recebe como parâmetro, então, o eixo X, eixo Y e a legenda, múltiplos pequenos também, mas como esse gráfico é um pouco mais simples, a gente vai utilizar só os dois primeiros. Então, no eixo X a gente vai criar a classe, o tipo de serviço, que vai ser escavação mecânica, e no eixo Y a gente vai colocar o volume realizado até agora. O padrão ele também já vem como a soma. Porém, a gente viu que apareceu todas as classes, né? E a gente deseja apenas a escavação mecânica. Então, de novo, a gente vai utilizar a aba de filtros, só que dessa vez a gente vai filtrar por classe. Então, arrastando novamente o campo de classe e selecionamos a que a gente quer, que vai ser escavação mecânica. E assim a gente já tem um gráfico semelhante aos outros. Falta agora a gente colocar a coluna de acompanhamento de metas. Então, colocando agora a meta mensal por volume no eixo Y também. E por padrão veio como contagem, então colocando como soma, a gente já tem todo o gráfico pronto. O filtro que a gente utilizou anteriormente já valeu para esse de metas também. Então, já coloquei todos os gráficos que a gente criou em uma tela, falta a gente criar os filtros. Então, para criar os filtros também é muito fácil. Vai ali em visualizações, segmentação de dados. Só recebe um campo, que é o campo que a gente quer filtrar. A gente quer um filtro por dado. Então, arrastando ali o campo criado em. Pronto, o nosso filtro já está feito. Agora a gente já pode utilizar para filtrar a nossa tela. Vamos colocar mais um então de classe, como a gente fez na primeira tela. Mesma coisa, selecionamos uma segmentação de dados. E em campo a gente coloca o filtro que a gente quer. A gente podia colocar status, podia colocar equipe, mas a gente colocou classe dessa vez. E assim a gente já consegue filtrar toda a nossa tela. Bom, então a nossa tela já está pronta. Acho que a gente conseguiu criar em menos de 10 minutos aí uma tela com algumas informações simples, mas que acho que pode auxiliar bastante no dia a dia de vocês. Agora você pode estar se perguntando,
Bom, a gente importou a tela lá no início, mas aquela planilha está sendo alimentada diariamente ou mensalmente. Então, como que a gente faz para trazer de novo essas informações para o nosso Power BI? Tem que fazer todo o processo novamente? Não. Para atualizar, a gente basta apertar naquele botão de atualizar, todos os dados, os novos dados, são importados automaticamente para o Power BI. O único requisito é que a planilha continue no mesmo local no computador de vocês. Bom, e a parte estética do Power BI é bem personalizável, né? Vai da identidade visual da empresa de cada um. No nosso caso, a gente colocou da Cartado, mas as cores, o formato dos gráficos, tudo é bem personalizável. Bom, então a apresentação foi isso. Agora a gente vai deixar um tempo aberto para dúvidas. Muito obrigada, gente. Valeu, pessoal. Bem, espero que vocês tenham gostado. Queria saber se alguém tem alguma dúvida a respeito do Power BI que foi mostrado, a respeito do case de sucesso. Pois não? A dúvida do case dele, hoje eu sou da engenharia, sou o Lucas, e eu tenho uma dúvida quanto à implantação, né? A gente... Não falo mais alto, posso falar mais alto. A gente tem uma dúvida... Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte: a gente implantou no Sedac Engenharia, a gente é construtora de parques eólicos, a gente faz a parte civil. Então, estradas, né, a parte de estradas até chegar à torre e a parte de concreto. E hoje a gente tem dados tipo de manutenção de máquinas, apontamento de serviço, e a gente tem BI de muitas informações, mas o que a gente viu de dificuldade, queria saber se atua também, é o usuário final, a qualificação do usuário final. Então, os engenheiros de produção, sala técnica, o próprio gestor do contrato, que é uma ferramenta muito nova, muito dinâmica, e a gente está tendo uma dificuldade quanto a treinamento. Eu queria saber como tu fez isso na tua empresa para qualificar a equipe como um todo para fazer o uso dos dados. E como que tu chegou no gráfico final? Se foi um entendimento teu e tu trouxe para todo mundo, ou se veio da ponta para o BI? Boa pergunta. Interessante. Bom, primeiro na questão da qualificação. A qualificação, a gente tem uma equipe, na verdade não é tão grande, sabe? Começou comigo, e hoje a gente tem mais 2 pessoas que nos ajudam lá, a Bianca está aqui também, a Bruna. Mas assim, a questão da manutenção dos dados, isso a gente pensou justamente por conta do trabalho, né? Se a gente fosse fazer isso num banco de dados, que fosse dar muito trabalho para manutenção, a gente teria que ter muitas pessoas, né, para ficar atualizando, o pessoal sabe. Esse foi a mudança de mindset na nossa cabeça lá no setor. A gente, com a ajuda da Cartado, a gente trouxe um banco de dados profissional, ou seja, a gente atualiza tudo isso automaticamente. A gente tem zero esforço. Então isso vai atualizando ao longo dos dias. Ou seja, o pessoal vai atualizando isso no banco de dados e os gráficos já vão sendo convertidos, né? A questão da visualização final. Cara, isso o nosso gerente, o pessoal da gestão dá uma ideia para a gente e a gente elabora e distribui. É lógico, nunca é o primeiro, né? Sempre tem aprimoramento, sempre a gente vai melhorando tudo. Para falar a verdade, isso não muda nunca. Ali, a gente está em desenvolvimento, vai elaborando, vai desenvolvendo e não muda e não acaba nunca. Não tem um fim isso, né? Isso sempre vai sendo aprimorado. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Mas era um treinamento. O treinamento do usuário final, não como fazer a ferramenta. Como fazer a ferramenta, a gente tem um time bom. Eu e o Bruno, a gente tem outras pessoas que operacionalizam. Mas, assim, por exemplo, tu botou ali um gráfico de previsto realizado e como ele chegar lá para clicar nele, para ele aprofundar o gráfico. Certo. O engenheiro de produção aponta lá o encarregado da sala técnica ou o engenheiro de sala técnica.
Isso aí também é interessante, porque a gente tem reuniões semanais. A gente monta a nossa reunião no portal. Então, todo mundo que utiliza o portal participa da reunião. Esse treinamento é semanal. O pessoal, eles pegam, né? Eles vão, tipo assim, para você visualizar isso, o que você vai fazer? Você clica aqui, vai na roçada, faixa de domínio, aqui vai ter o rede gráfico, aqui vai ter a volumetria, né? Se entrar uma pessoa nova, está lascada, mas ela vai ter que treinar, ela vai ter que, né, atualizar, vai ter que ficar lá com a gente algum tempo, né, para até aprender. Isso não tem como, viu? A gente até poderia fazer um manual, alguma coisa assim, mas a princípio não. Esse treinamento, esse dia a dia mesmo. Ainda sobre a tua pergunta, eu faço parte da equipe de implementação, né, da Cartado. É um desafio bem grande de implementar. Até porque o pessoal, geralmente, que fica na frente de serviço, né, na equipe de campo, tem uma baixa escolaridade, geralmente, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de passar esse conhecimento para eles. Eu acho que o fundamental para a implantação de um sistema, para a mudança de mentalidade, né, para implantar um processo mais eficaz, seria principalmente né, que nem o Jair tinha comentado, a questão da diretoria dar suporte, né, ver valor, porque quando a diretoria apoia, a gente vê que roda muito mais fácil, sabe? E o sistema ele não é complicado, né? Aos poucos o pessoal vai pegar. Às vezes o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade, um pouco menos, mas é natural. Assim, à medida que o tempo vai passando, eles mesmos vão se ajudando. A gente sabe que o pessoal de obra geralmente é bem aberto, então é bem legal, um processo bem desafiador. Na verdade, o meu não é uma pergunta, mas é mais complementar, ajudar na resposta, se me permite. Uma coisa que é bem interessante também é tentar alinhar e definir uma vantagem, um benefício pessoal. Então, qual que é o benefício que o teu usuário final que está comentando, qual que é o benefício que ele vai ter? Tá? Fazer com que ele desperte esse interesse por um benefício, ele vai começar a ver vantagem diária, vai começar a ver vantagem de operacional, estratégica e tudo mais. Por conta desse benefício que ele vai começar a ver pessoal, ele vai começar a, de fato, se interessar mais pela plataforma, automaticamente vai, de forma orgânica, aprender a usar. Né? Questão de ver valor na plataforma. Tá? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, Jair, não é bem uma pergunta, né? Eu achei bastante interessante o que vocês apresentaram, principalmente pelo fato de você comentar que já tem 4 anos de banco de dados, né? E essa ferramenta, ou as informações que isso vai te oferecer para a gestão, deve ser imensurável. Eu sou da Eixo, nós também utilizamos o BI lá, mas estamos implementando agora, então as informações ainda são recentes, né? Nós ainda estamos formulando, né, o BI, que é, inclusive, favorecido com o sistema de gestão que a gente vai falar na sequência, te possibilita ter essas informações, mas nós já temos percebido, em pouco tempo, o benefício que isso traz, a facilidade que isso traz, né, a praticidade para que todos consigam receber a informação, né, e interpretar de forma fácil, porque você personaliza de acordo com quem utiliza, né? Então, assim, a gente já vem utilizando, estamos começando agora, mas as vantagens, né, já é possível identificar já nas equipes e desde a parte técnica até a de gestão é favorecido com essa ferramenta. Show. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou comentário? Por favor. Eu vi, né, relativo a algumas obras de concessionárias, eu atuo com construção de obras rodoviárias e aí muda um pouco o conceito. Nós temos um planejamento mensal para cumprir de todo o serviço, então, além do comparativo, né, do produzido e realizado, eu vejo que seria importante também um controle de custo. É possível, dentro desse macro, por exemplo, que foi apresentado, numa nova formatação, dividir isso por uma questão? Por exemplo, colocou, seria o custo, né? Não tem como saber o custo de uma escavação
sem dividir o custo exato da escavadeira por diesel, operador e equipamento, peças, né, e outros. E também não temos como trazer isso sem o custo total, sem incluir o caminhão, sem incluir o indireto, né, de alguma forma. A pergunta era essa: tem como centralizar o custo todo dentro dessa plataforma? Perfeito. Acho que eu vou iniciar a resposta, se quiser complementar depois. Ao meu ver, tem sim. Tá? Até porque a parte de custos, não sei se você trabalha com alguns fatores de projeto também para custo, ou seria sempre o executado. Mas, se tu tem uma plataforma, né, de coleta de dados eficiente, eu creio que seja só coletar realmente o recurso que foi utilizado. Né? Posso perguntar? Tem alguns serviços que são... nesse caso aí, até pela não tanta idade de aparência, mas de idade, o que ocorre? Na realidade, dentro das obras rodoviárias, ferroviárias, né, e expande aí dentro da infraestrutura, praticamente todos os serviços têm ligação entre si, tanto os custos diretos quanto indiretos. Então, posso até te responder para facilitar a sua resposta, que sim, a gente tem como integrar, né? Por exemplo, o meu custo do concreto, eu tenho como dividir ele, o concreto específico para a barreira New Jersey, o concreto específico para obra de artes especiais, concreto específico para drenagem superficial. Eu tenho como manipular ou dividir de uma forma segmentada o custo tanto da usina de concreto quanto o custo dos ajudantes que estão em 2, 3 serviços ao mesmo tempo. A gente tem como entregar isso para ser lançado dentro do Power BI. Aí seria como que lança isso e depois, né, capacita tudo. Perfeito. Como que é o nome do senhor? Ronaldo, eu já trabalhei um tempo com orçamentos. Assim, quando você faz nessa questão, a gente tem 2 tipos de orçamento, né? O sintético e o analítico. Quando a gente fala de forma mais sintética, você poderia entregar para mim uma tabela com poucas colunas, poucas linhas, né, para a gente inserir. Quando a gente fala em composição de custos, onde é o seu caso, é uma coisa muito mais detalhada. Cara, se você já tem esse banco de dados já na sua empresa, isso aí eu te falo que é 90% do trabalho. Se você já fez, se você já tem esse trabalho, 90%. Essa questão do Power BI é justamente por isso que ele veio, é para facilitar a sua visualização como gestão, né? Você vai pegar esses dados, a gente vai gerar uma série de gráficos aí, você vai saber especificamente aonde você está gastando mais, onde você está gastando menos, né? O que está te dando mais lucro, o que você não está conseguindo tanto lucro. Você consegue fazer uma curva ABC e saber exatamente qual ponto que você vai atacar primeiro. Por exemplo, se eu atacar os 3 principais problemas, eu vou resolver 80% dos meus problemas, entendeu? O Power BI veio justamente para isso, para resolver esse tipo de problema. Então, assim, respondendo a sua pergunta, se você já tem esse banco de dados, muito fácil fazer isso. Perfeito, pessoal. Mais alguma pergunta? Não? Então tá, eu agradeço a atenção de todos, tá? Muito obrigado. Espero que tenha contribuído, né, a passagem do conhecimento. E obrigado, pessoal.